Então vamos ver como que é a visualização que o estudante tem quando ele está realizando uma atividade, né? Então o estudante clica ali em começar, para começar a atividade que foi atribuída à turma dele. Lembrando que essa atividade vai ser exibida para todos os estudantes daquela turma, né? E aqui ele coloca o nome, né? Confirma o nome dele no caso, porque o estudante pode criar uma conta, né, usando o Gmail, que não necessariamente vai vir com o nome dele, né? Que ele pode usar a conta de uma outra pessoa. Só que o mais importante nessa atividade é estar identificado com o nome dele, né? Enquanto ele realiza a atividade. Então ele coloca o nome aqui, ele clica em ir. O Letmos ele pede isso para confirmar ou para colocar um nome aqui. E aí já começa, já aparece para ele a atividade, ó, atividade, introdução à cinemática, e aí vem a primeira pergunta que ele tem aqui as alternativas que ele pode responder. Ele pode navegar entre todas as questões sem responder, né? Nesse caso aqui, que a gente está mostrando, ele pode fazer isso, mas a gente vai ver que o professor pode controlar isso também, como que o estudante pode navegar, quais partes da atividade, quais questões daquela atividade ele pode ver, né, quais ele já pode ir respondendo, e a professora consegue controlar o ritmo das respostas dos alunos de uma turma, né? Então aqui, do jeito que está atualmente, ele consegue ver todas as questões, né, sem responder de imediato nenhuma delas. Ele pode responder na ordem que ele quiser. Então nesse caso ele pode começar respondendo essa, depois ele pode vir para a primeira e responder, ou ele pode começar com a última desenhando aqui. Enfim, é isso. E como que o professor visualiza a navegação dos estudantes, as respostas que eles estão dando, né, o ritmo que eles estão fazendo as atividades? Para o professor, na tela dele, ele tem aqui a atividade, tem aqui as turmas, né, que foram atribuídas àquela atividade. Então temos aqui a turma 1002, se tivesse outras turmas, iam estar todas aqui. Ele pode acompanhar turma a turma, cada uma ao seu ritmo, como os estudantes têm desenvolvido a atividade. No caso que temos essa turma aqui 1002, então se ele clicar em ver painel de controle, ele consegue ver as respostas que os estudantes daquela turma já foram dando, se deram alguma resposta, se tem algum estudante online ali fazendo aquela atividade, onde que ele está, onde que ele parou, qual tela que ele está visualizando. Então vamos verificar isso. Percebam que já aparece aqui o nome do estudante, né, e a tela que o estudante está vendo, né? Se tivesse mais estudantes aqui, iam aparecer aqui símbolos como esse, né, quantos estudantes estão ali, e o nomezinho deles aqui também, né? Então, e aqui é a lista de todos os estudantes que estariam fazendo essa tarefa. Temos aqui o estudante Antônio da Silva, que foi o que a gente criou, né? Nesse caso, percebam que aqui está tudo em branco. Por quê? Porque ele não respondeu nada. Conforme ele for respondendo, a gente vai ver como que vai alterar aqui esse quadradinho aqui. Por exemplo, vamos supor que o Antônio respondeu aqui posição. E aí o professor naquela atividade ainda colocou a opção, explique seu raciocínio. O Antônio pode escrever aqui o raciocínio dele. Acredito que seja a resposta posição a correta. Então ele bota uma justificativa qualquer ali, tentando justificar porque que ele escolheu isso, né? Ele pode colocar aqui também até equações, ó, tem um teclado aqui que ele pode usar para usar expressões matemáticas. E ele clica em enviar. E aí o raciocínio dele também foi enviado e a resposta dele também foi enviada. Se ele for para as outras questões, ele continua do mesmo jeito, ele não respondeu nada, né? Aqui no caso, por exemplo, ele está visualizando a questão 2. E como que o professor vê isso agora lá na tela dele? Para o professor aparece assim, ó, um pontinho dizendo que Antônio da Silva deu uma resposta para essa questão, né? E aqui dizendo que ele agora está visualizando essa daqui, ele ainda não respondeu. Então a gente consegue ver onde que o estudante está, né, individualmente, cada estudante onde que está naquela atividade e o que esse estudante já respondeu. Isso é muito interessante para conseguir acompanhar o ritmo que a turma está desenvolvendo na atividade. As questões que foram desenvolvidas primeiro, as que foram desenvolvidas por último, né, seriam as questões mais trabalhosas ou mais difíceis. E um recurso muito interessante que o professor tem aqui é poder, inclusive, controlar o ritmo com que a turma vai respondendo as questões. Como que ele faz isso? Se ele quiser pausar, ele clica aqui. Então, nesse instante, nenhum estudante conseguiria mais responder. Percebam que na tela do estudante aparece a seguinte mensagem: atividade pausada. Então o estudante ele não consegue mais responder. Isso vai aparecer para todos os estudantes que estão naquela atividade, né? Ou seja, todo mundo daquela turma que está fazendo aquela atividade não vai conseguir mais continuar fazendo ela. Mas as respostas que foram dadas continuam salvas. Como a gente pode conferir aqui na tela do professor, continua salva a resposta do Antônio aqui. E a tela que ele parou continua salva aqui também, continua aparecendo. Para o professor voltar, basta ele clicar aqui, ó,
E aí o estudante tem a total liberdade agora de continuar respondendo. Percebam que na tela do estudante ele já consegue voltar a responder, consegue voltar a navegar, a resposta dele está lá salva, ele consegue navegar normalmente. Outro recurso muito interessante é o anonimato. O professor pode clicar aqui e aí o nome verdadeiro dos estudantes desaparece e é substituído por nomes de matemáticos importantes. Isso é legal, isso é interessante porque o professor pode querer compartilhar a tela e as respostas com os estudantes para debater, para discutir isso na sala de aula, usando alguma metodologia ativa. E para evitar que os estudantes se sintam constrangidos de responder errado e tal, o professor ativa aqui o anonimato e aí os nomes desaparecem, né? E são substituídos por nomes de matemáticos, cientistas, e o estudante consegue, todos eles conseguem ver o que foi respondido, né? Ao mesmo tempo também que eles conhecem o nome de personalidades importantes da ciência, da matemática, né? O que desperta o interesse também desses alunos, né? Ele vê que o nome deles, que a resposta deles foi substituída por grandes cientistas ou grandes matemáticos, né? Além disso, outro recurso que o professor tem é o ritmo. Ao clicar aqui, ele pode selecionar qual dessas questões, aqui podem ter várias questões que ele vai construir ao editar a atividade, e quais dessas questões ele permite ou ele libera para o estudante responder, e quais o estudante não vai poder responder. Então, quando ele faz isso, todos aqueles estudantes que estão naquela atividade, naquela turma, vão ter uma restrição das questões que eles podem já ir respondendo naquela atividade e das que eles não podem. Isso é interessante que o professor pode colocar um ritmo comum para toda a turma numa atividade. Então ele pode marcar, por exemplo, essa questão aqui, restringir a página 2. Então agora os estudantes só conseguem responder a questão da página 2, eles não conseguem ir para as outras páginas. A gente pode ver aqui, ó, inclusive se ele estiver em alguma outra página aqui, automaticamente a visualização do estudante vai para a página 2, independente de qual página ele está. O que ele respondeu vai ficar salvo, né? No caso, ele nunca perde a resposta que ele deu, só que ele não consegue mais navegar para as outras, ele só consegue responder essa. Então o professor força todos os estudantes a fazerem uma mesma questão, por exemplo. Então isso ditaria o ritmo daquela turma. Ou o professor pode também restringir a um grupo de páginas, a um grupo de questões, né? Então eu posso clicar aqui em mais, então eu coloquei mais uma aqui, então agora ele só pode responder essas duas aqui. Como a gente pode conferir aqui, ó, já ativou esse botão aqui para o estudante, ó, agora ele consegue navegar entre essas duas, tá vendo? E responder normalmente. Aqui é a possibilidade de desenhar, por exemplo, aqui, né, ele pode escolher as cores aqui que ele quer desenhar, para dar aquela resposta e tal, escrever um texto, escrever uma equação, enfim, é possível para ele usar essas duas páginas aqui, só não consegue ir para a página 1. E se o professor quiser voltar ao estado anterior, que eles poderiam navegar para todas as páginas, ele clica aqui em parar, né? Ele também pode vir aqui em ritmo, né, e colocar, né, como a gente colocou aqui, restringir a página 2, clicou aqui e clicar em editar, né? E aí ele consegue ter uma edição mais livre, ó, tá vendo? Que aí ele escolhe o que ele quer que apareça para o estudante, ou todos, ou apenas esses dois primeiros, né? Agora eu coloquei os dois primeiros, então o estudante lá só vai conseguir resolver essas duas questões. Ó, percebam que está na página 2 e na página 1 ele consegue novamente. A resposta dele está salva lá. Ele só não consegue para a página 3 agora. Esse é um recurso interessante para o professor utilizar para atividades que são feitas em tempo real na sala de aula. Seja atividades em aula presencial, caso os estudantes usem aparelhos de celular, né, ou tablet para resolver. Ou seja também em aulas remotas, né? Então o professor consegue ir colocando as atividades para eles irem fazendo ao mesmo tempo, ou um conjunto de atividades, e conforme eles forem fazendo, o professor pode ir debatendo e discutindo com eles, né? Outro recurso muito interessante é o professor utilizar as respostas que os estudantes deram para fazer slides, os quais ele pode utilizar para projetar durante a aula e fazer debates a partir daquelas respostas. Vamos ver como isso é possível. Isso pode ser feito da seguinte forma: o professor tem essas opções aqui, ele clica aqui em professor, e aí aparece para ele aquela questão, né, as respostas que foram dadas e quem deu aquelas respostas. No caso aqui, ninguém ainda respondeu, mas se eu for aqui na questão 1, aparece que a alternativa posição teve uma resposta de um aluno, né, e aparece aqui o nome dele fictício, né? Se eu quiser ver quem foi, basta eu voltar aqui e volta a aparecer quem é. Antônio da Silva respondeu posição e a justificativa dele. Acredito que seja a resposta de posição a correta, né? Mas se você estiver projetando e não quiser que apareça o nome dele, basta clicar em anonimato, como a gente viu. Aqui não tem nenhuma resposta e aqui
também não tem nenhuma resposta. O Antônio não desenhou nada. Mas se ele desenhar, isso aqui é atualizado. Ó, estamos aqui na tela do aluno. E aí, ele vai nessa questão que é para desenhar. Ele vem aqui, ó, pega o lápis, faz um desenho qualquer. Ou melhor, ele pode fazer aqui, ó, desenhar uma curva, né? Que representa as posições com o passar do tempo de um carrinho em movimento retilíneo uniformemente variado. Então ele pode chamar esse aqui de T, esse eixo aqui ele pode chamar de X ou de S, né? E aqui ele pode pegar a ferramenta de reta, fazer uma reta aqui, e aí seria o deslocamento, né, desse carrinho ao longo do tempo, partindo de um determinado ponto aqui, uma determinada distância aqui em relação ao que eu chamo de zero ali, né? Então ele parte de uma determinada posição e aí está se deslocando no decorrer do tempo. Então o estudante pode dar essa resposta aqui e aí o professor consegue visualizar o que ele respondeu. Aparece lá na tela do professor a resposta, tá vendo, em tempo real, conforme eles vão respondendo. Se tivesse os outros aqui, isso também ia aparecendo, né? E aí para o professor utilizar isso aqui como se fosse um slide para ele projetar e fazer um debate, até em tempo real mesmo, enquanto os estudantes vão respondendo, ele já ir fomentando ali a discussão entre eles e tal, ele clica aqui, ó, nessa câmerazinha, aparece ali print tirado. Aí percebam que apareceu aqui, ó, prints, apareceu o número 1, tá vendo? Se ele vir aqui, ó, aparece aquela imagem que ele acabou de printar. Se ele voltar aqui, ele pode também em outras questões, ó, que já foram respondidas, essa aqui não foi respondida ainda, mas nessa aqui, por exemplo, ó, tem a resposta do estudante e tem a justificativa dele. Ele pode pegar também a justificativa de alguns estudantes para levantar, suscitar o debate na sala de aula. Então ele clica aqui na câmerazinha, aparece print tirado, ó, agora tem 2, tá vendo? Aparece o comentário daquele estudante com o nome dele. Se eu não quiser que o nome dele apareça, eu clico aqui, ó, aí não aparece mais o nome dele. E como é que eu faço esse slide, né? O professor pode também adicionar uma foto, pode adicionar um arquivo. No caso da foto aqui, ele vai ler a imagem da câmera ou do seu computador, do seu celular, o que o professor estiver utilizando, ele pode tirar uma foto na hora. Enfim, é muito interessante esse recurso. Aqui no caso eu vou usar esses prints que a gente tirou. Então eu posso arrastar para cá, ó, por exemplo, e aí eu tenho aqui um pequeno slide com a resposta que o estudante deu. E perceba que o professor pode colocar um texto também, ou um título, ou uma pergunta nesse slide. Eu escrever aqui, o que vocês acham dessa resposta? Aparece aqui, né, a resposta, quem foi que deu. Se o professor clicar em apresentar, tá vendo? Vai aparecer assim na tela dos alunos. Ele pode projetar isso, né, pode exibir isso numa aula remota. E aí os estudantes podem responder. Se ele clicar aqui, tá vendo? Ele consegue mostrar as outras alternativas para continuar o debate, tá vendo? Ele pode... inclusive ir perguntando alternativa por alternativa. Por que vocês consideram que essa aqui é a correta ou é errada? Por que consideram essa aqui a correta ou é errada? E ele pode fazer um debate em cima de cada alternativa e tendo aquela justificativa que foi dada ali também, né? E se eu clicar aqui em voltar, eu volto para aquele slide. E se eu clicar aqui em fechar, eu volto aqui para a edição. E eu posso também utilizar essa imagem aqui que eu printei, nesse desenho que o estudante fez, né? No caso, se eu clicar em apresentar, tá vendo? Aparece a imagem, né? E se eu clicar aqui, fica em tela cheia, no caso, né? Aparece na projeção, que pode ser projetado também numa aula remota, né? E aí o professor pode clicar aqui e ele também pode debater, né? Então o que vocês acham? Será que o gráfico não poderia ser de outra forma? Será que estaria errado se fosse desse jeito? Você pode escolher outra cor, tá vendo? Será que se eu fizesse assim, por exemplo, paralelo ali ao eixo do tempo, estaria errado, né? Por que sim, por que não? Então ele pode fazer todo um debate, né? Para vários exercícios. E depois ele pode limpar também, ó. Aí ele fica com a tela em branco. Conforme os estudantes forem respondendo ali durante o debate, ele vai desenhando o que eles vão falando. É muito interessante. Aqui ele desfaz o que ele fez, tá vendo? Tem total controle, pode botar uma equação aqui. É muito interessante mesmo esse recurso. E aí, se ele não quiser que apareça o nome do estudante, né, nesse slide que ele está montando, basta ele vir aqui novamente, ó, tá vendo? Não aparece. Ele pode usar várias respostas de vários alunos e fazer comparação entre elas, suscitar o debate a partir das próprias respostas que os estudantes dão. Se ele clicar aqui nesse primeiro, volta lá no primeiro slide, tá vendo? E aí ele pode usar o próprio teclado dele, a setinha do teclado, para passar de um slide para o outro, como se fosse no PowerPoint também, né? Tal. Ele pode fazer aqui também usando essas setas aqui em cima, esses botões. E assim a aula fica muito mais dinâmica, né? Muito mais interativa com a participação dos estudantes, né? A partir das próprias respostas que eles vão dando. É isso.